Boa noite, estamos chegando. Hoje está bem devagar aqui a conexão. Estou atrasado, demorei para entrar porque não consegui a conexão. Boa noite para quem está chegando. Boa noite para quem já chegou. E estamos aqui novamente mais uma vez para mais uma live. Certo, senhores e senhoras, talvez muito mais senhores do que senhoras. Mas a Juliana tá aí. Oi, Juliana, tudo bem? Tá aí, que legal. Seja bem-vindo, Samuel, seja bem-vindo. Boa noite a todos, vamos chegando. Mais uma live nossa de toda terça-feira, nossa de cada dia. Pessoal, eu depois daquele vídeo que eu fiz essa semana que passou, aquele vídeo que eu passo a usar a Bowie de forma um pouco mais humana, de forma bastante delicada e bastante singela, eu recebi várias e várias mensagens do pessoal perguntando se ela era Hidden Tang ou Full Tang, né? O que é isso? O que seria o Hidden Tang ou Full Tang? Tá, então vou falar um pouquinho sobre isso e eu talvez nem responda muitas perguntas, porque eu vou responder mais essa questão aqui, tentar tirar essas dúvidas, tá? Existe uma situação bastante complicada no Brasil. Como eu já tenho meu clube do ódio no Brasil mesmo, já tem muita gente não gosta de mim porque... não sei porquê, mas... não gosta de mim porque não gosta. Mas é o seguinte, existiu uma situação no Brasil há algum tempo, talvez de uns 8 anos para cá, talvez um pouco menos, que começaram a dizer que faca com espiga escondida, a faca com espiga, ela não funciona, a faca não é forte, a faca não pode ser. Por que aconteceu isso daí, pessoal? Porque, no sentido literal da palavra, as pessoas não conhecem a situação, não conhecem a pelaria, não conhecem, não sabem fazer facas e saem por aí, criam um canalzinho e saem por aí já ditando regra e dizendo como tem que ser ou como deveria ser ou não ser. E começou a acontecer essa situação, alguém começaram a comparar facas custom, facas feitas à mão, facas feitas com excelência, começaram a comparar com facas industriais feitas que custam barato e que são feitas em milhares de produção, tá? Nada contra a produção industrial, muito pelo contrário, eu vivo da produção industrial também, mas entre aspas, né? Na realidade, não é uma situação. Então, o pessoal perguntou muito daquela Bowie, né? Não foi essa, foi uma outra, tá? Da Bowie, se ela era Hidden Tang, ou seja, se ela era de espiga, como essa. O que é uma espiga escondida e espiga aparente? Essa aqui vai ser uma Bowie em damasco, tá? Vai ser uma Bowie feita com espiga escondida. Estou trabalhando nesta... Deixa eu pegar o cabo dessa faca aqui. Estou trabalhando nessa Hunter. É uma encomenda que tenho que terminar até o final desse mês aqui. Estou trabalhando nessa Hunter, que vai ser uma espiga escondida. Então, pessoal, isso aqui é a espiga escondida, tá? Isso aqui é um cabo de carneiro, chifre de carneiro, e vai ser colocado, a faca vai ser colocada aqui, feita o desbaste da guarda. Muito bem. Então, o pessoal fala, mas para faca pequena, para coisa assim, ela funciona porque se eu tiver que cortar uma madeira, cortar não sei o que lá, a espiga vai quebrar e não vai temperar, e não vai aguentar. Não é verdade isso, tá, pessoal? Isso não é verdade. Se for bem feito, a espiga escondida, que é essa daqui, tá? Nessa faca aqui, essa aqui é uma faca de marfim de mamute, com a espiga escondida, e esses pinos aqui de aço estão atravessando a espiga, tá? Então, se for bem feito, pessoal, vai passar tranquilo, vai cortar tranquilamente. Por quê?
Porque ela não precisa ser temperada, daqui para cá ela não precisa ser temperada, ela pode ficar mais mole. Ou ela pode ter uma têmpera mais branda, você pode temperar a faca inteira e depois aliviar a têmpera daqui. Você não precisa temperar essa situação. Então logo não vai quebrar aqui. Tá? Que é o que acontece. É o que acontece nas facas que terminam com ina, né? Você compra baratinha, não sei o que e tal, e as facas acabam quebrando ali, as facas pequenas, facas importadas, né? Feitas lá num país achei, tá procurando aquela outra faca lá. Então assim, essa aqui foi a Bowie que eu usei naquele vídeo para cortar madeira e tudo mais, e ela é uma espiga dentro de um chifre de cervo, tá? Outro dia eu estava fazendo uma live mostrando aqui, e um cara veio e comentou assim, não, mas eu não gostei dessa espiga sua, é muito fraca, vai quebrar. Muito bem, então a pergunta que eu faço, já criando alguns inimigos, é a seguinte: que diabo de é que você vai fazer no meio de selva com uma faca que tem uma espiga que tenha 6, 8 milímetros? Eu tenho recebido várias pessoas que falam, eu vou pro meio de mato, faço lá o tal do bushcraft e não sei o que, e eu crio acampamento, eu crio isso, eu crio aquilo, e eu preciso ter uma faca com 8 milímetros, com 12 milímetros, pedem faca com 12 milímetros de espessura. Tá? 12 milímetros de espessura, essa daqui tem 5. E aí eu pergunto, o que você vai fazer com uma faca de 12 milímetros de espessura? Você não consegue, você vai ter um ângulo, um fio aqui, ó. Se aqui for muito espesso, você tem um fio aqui tão obtuso, tão grosso, que você não vai ter um bom fio. Então não faz sentido, tá? Haja visto que facões e facão de cana, de mato, o pessoal passa a vida inteira trabalhando na roça, tem 2, 3 milímetros de espessura, não tem 3, tem 2,5, tá? Então não faz o menor sentido das pessoas perguntarem isso. Isso se chama ignorância, no sentido literal da palavra, ou seja, as pessoas não sabem o que ou como devem fazer, e aí acham que a espessura vai trazer essa segurança. Tá? Então, se for bem feito, o cabo hidden tang, tá? Que é a espiga escondida, ou o cabo full tang, que é a espiga inteira e com as talas aqui colocadas, vai ser o mesmo. Vai falar, então tá, então, mas por que você faz as suas facas no hidden tang, no full tang, assim? Por uma questão que é muito mais barato a produtividade assim do que a produtividade com a espiga escondida, tá? E posso fazer também a faca com a espiga escondida ou com a espiga. Então se for não, 7 milímetros está de bom tamanho, não, 7 milímetros está mais do que exagerado, Rodolfo, tá fora de padrão, tá? Essa daqui tem 5, você não consegue dobrar. Tá? Se vocês já tentaram dobrar na vida de vocês uma faca com 5 milímetros de espessura, o que eu digo dobrar? É isso aqui, ó. Vocês não têm noção. Tá? Isso aqui tem 5. A gente faz a caninana, faz as facas da Explorer, do desenho do Celso Cavalini, com 6 milímetros. É absurdo, tá? De tamanho, de grosso. Então não tem a menor necessidade disso daí. Você pode cortar uma tora, pode cortar um tronco, tá? Com isso. E não faz a menor diferença. Então, assim, espessura demais simplesmente traz a falta de conhecimento. É isso que eu estou tentando trazer hoje, tá? Assim como o pessoal dizer que as facas de espiga escondida não vão aguentar, que vão quebrar. Tá? Então hoje, nessa semana eu fiz esse vídeo provando que isto não é verdade e cortei poucas coisas. Normalmente a gente corta muito mais, mas um vídeo de 1 minuto não dá pra gente também colocar nessa situação, tá? Mas é uma faca usada para isso. Assim, se for bem feito, se for bem desbastado, não vai ter esse problema.
Tá? Então, por favor, pessoal, ainda mais pessoal que está iniciando na cutelaria, a execução de facas assim, ó, com 2 talas, é muito mais fácil do que a execução de facas assim. Tá? Então, até por uma questão de educação, uma questão didática, a gente traz a informação de colocar talas, que é muito mais fácil, muito mais rápido, tá? De se colocar, que é uma faquinha pequena para uso de porte diário, né? Então eu fiz um cabo bem curtinho para ficar bem dissimulado e uma faca bem curtinha. E o poder de corte de uma faca desse tamanho também é outra coisa bastante interessante, tá? Por quê? Porque a gente tem geometria de fio. Aí é assunto para outra live, tá? É assunto para uma outra live, tá? Então, o que acontece nessa situação? Parem com isso de que é uma faca boa, mas ela é hidden tang, então ela não vai ser boa. Pelo amor de Deus, parem, tá? O cuteleiro custom, o cuteleiro vai fazer uma faca para vocês, ele vai saber que essa situação aqui, ó, ela não é temperada daqui para cá, essa transição, tá? Não é temperado. Outra situação também, esse ricaço aqui, muitas vezes a gente está vendo a galera desbastando e chegando aqui na guarda. Precisa ter um ricaço. O que é o ricaço? É essa área aqui, tá? É chamado de ricaço, tecnicamente é o nome conhecido. Eu sei que vai vir piada. Ah, ricaço, pobretaço, tá bom, já sabe essa história. Então, o que acontece? Isso aqui é uma transição entre lâmina e cabo, tá? Ela que faz a conexão que vai vir aqui para a área de desbaste. Então, é interessante que se veja nas facas custom, nas facas feitas à mão, nas facas com um valor um pouco melhor, nas facas já mais bem elaboradas, que se veja essa linha de desbaste, tá? Bastante definida. Certo? Então, a ideia dessa live hoje é desmistificar essa situação, tá? Que a gente está vendo muito aí, e dizendo assim, se a faca não for hidden tang, não for full tang, ela não é boa. Não, essas facas são full tang, toda a minha linha praticamente, a maioria delas é full tang, por uma questão de execução, de fabricação, tá? Que ela é muito mais rápida, muito mais fácil de ser trabalhada, tá? Até 5 milímetros do dorso é o que você indica? Não, não é que é até 5 milímetros, depende muito do que você vai fazer. Eu não estou botando regras, tá? Eu só estou querendo dizer que não é colocando espessura que vocês vão conseguir colocar resistência, tá? Não é isso, né? Eu já fiz facas com 7, 8 milímetros de dorso, essa daqui tem mais do que 5, tá, de dorso, mas ela é flat, ela vai morrer, então é uma faca extremamente leve, tá? É uma faca extremamente leve aqui, ela tem um dorso maior, mas aí o que a gente chama de distal taper, ela tem um desbaste cônico tanto para cá quanto para cá, tá? Então é uma faca extremamente leve. Então assim, eu não vou colocar aqui regras, até 5, tem que ser até 5, tem que ser... Não, mas pelo amor de Deus, também eu recebo aqui projetos com pessoas pedindo... sem brincadeira, eu já recebi projeto que o cara queria na espessura. O que é espessura? É isso aqui, ó. O cara queria na espessura 2,5 cm, ou seja, era algo assim, ó. Tá? Era algo assim. Então, se vocês prestarem atenção... Alguém já sentou em uma motocicleta e já andou? Se alguém já fez isso na vida, ali tem situações que sustentam a moto, você e todo o peso a 100 km por hora mais finos do que uma faca. E a galera acha que a faca tem que ser mais forte. Quer dizer, não faz sentido, vocês entendem? Tá? Então... O que acontece nessa situação? É começar a gente raciocinar. Existem coisas no automóvel que, né, é mais fraco do que a resistência de uma lâmina. Tá? Então você vai fazer o que com uma faca no meio do mato? O cara vai querer alavancar o Cristo Redentor, vai querer fazer uma alavanca para levantar, para olhar o que tem embaixo do Cristo Redentor com a faca. Não faz sentido, você entende? Então vocês têm que começar a entender... Tá? Não, a faca tá aqui, ó.
o Mulani falando, porém aquelas facas com o cabo oco do Rambo é uma porcaria. Não é, meu amigo. Porcaria você tá raspando o tronco com a unha. Isso é uma porcaria. Tá? Agora, você comprar uma faca do Rambo na 25 de março ou comprar uma faca, né, mal feita do Rambo, realmente vai. Eu já fiz facas com cabo oco que eu testei ao extremo, tá? Porque era uma época, né? Logo que foi lançado o filme e tudo mais, logo eu fiz algumas facas dessas, mas com uma situação de conexão super resistente. E aguenta muito bem. Agora, se a faca for fininha com uma porquinha atrás, realmente não vai aguentar. Então assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Estamos falando de coisas lógicas, né? E estamos falando de coerência, tá? Vamos ter uma coerência, tá? Então, é sobre isso que eu estou falando. 2 centímetros não é ignorância, 2 centímetros é algo que é inexistente, não tem como se fazer uma situação. Mas o cara, já recebi projetos aqui, o cara pedindo isso. Para que você quer isso? Porque eu não quero que a minha faca quebre no meio do mato. Mas, meu amigo, você não faz nem noção do que é. Então, assim, é óbvio que eu estou falando de extremos, tá, pessoal? Então, assim, nem os extremos a menos, nem os extremos a mais, tá? Então, tem que ter essa situação, tá? Aí o Lucas aqui, ó, Lucas MF pergunta, para quem quer começar a sair para um track, o que você recomendaria? Brother, depende do trekking. Eu gosto muito de facas desse tamanho, né, para trekking e tal. Agora, o que eu carrego todo dia é isso aqui. O que eu carrego todo dia no meu bolso é isso aqui, tá? Que funciona, quebra meu galho pra caramba, né? Já até almocei com essa faca, tá? Então, e ela tem 3 milímetros de espessura, tá? Podemos fazer com 5? Podemos fazer com 5, sem nenhum problema, tá? Então, assim, tudo depende, tá, gente? Eu não estou aqui nem defendendo um lado, nem defendendo o outro, não chegando a extremismos, tá? Não chegando a extremismos, né? O meu machado tem 6 milímetros. Ô Lucas, pega lá, por favor, o Arpia lá no fundo, lá, por favor. O meu machado que a gente usa para cortar carro, abrir lataria, não sei o que, e tudo que o pessoal do Corpo de Bombeiros usa, tem 6 milímetros, tá? Então, assim, ó, eu gosto muito da tocandira, gosto muito da carcará, né? Facas para bushcraft. Agora, eu não sei o que vocês chamam de bushcraft. Na minha época a gente acampava só, né? Ó, o Lucas trouxe aqui pra gente o Arpia, tá? Que é um machado, ele não é um tomahawk, ele não é uma machadinha, tá? Ele é um machado de resgate, né? Isso aqui é um abridor de lata que vai cortar aços até 2 milímetros de espessura, tá? E aqui tem um pé de cabra aqui no fundo, né? Na base dele. E tem 6 milímetros de espessura, pessoal, olha aí. Tá? Então, assim, deixa eu colocar ele aqui no fundo. Então, a ideia é desmistificar essa situação, tá? Desmistificar essa ideia aí de que tem que ser um material mega grosso, super power, plus, mais, né? Mas acaba tendo essa situação de o pessoal ter comparativos de facas que quebraram na mão deles. Então, a gente entende por outro lado também. Mas quebraram na mão deles porque são facas de baixa qualidade, são facas mal feitas e tudo mais, tá? Não faço canivetes. Então, não, a unha não é para... Está perguntando aqui se a unha de onça é uma faca para situações mais extremas. Não seria mais extremas. A unha de onça para trekking é super interessante, é bem legal. Essa semana mesmo eu saí, fui ao campo de caça e a faca que eu levei comigo foi uma unha junto com essa que nunca sai do meu bolso, tá? Com essa neckzinha, tá? Que nunca sai do meu bolso. Então é uma das peças,
tá? Que era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, porque está existindo essa mistificação, né, de que se não for assim não dá, porque tem que ser, o fio tem que ser desse jeito, ou o fio tem que ser um chanfro no qual eu vou deitar a faca na pedra e vou... Mas isso daí, sabe por que foi inventado, pessoal? De deitar a faca na pedra e afiar daquela maneira, deitar a faca inteira, porque o cara não sabia afiar, não sabia manter o ângulo. Então ele inventa técnicas, né? Técnicas, e aí, ou a falta delas, né? E aí ele coloca essas situações como se fosse uma técnica mega desenvolvida por ele, ou talvez uma até que ele nem saiba, né? Então por isso que ele fica inventando essas coisas, né? Eu digo o ignorante, não é ele a pessoa específica, tá? Então, aqui ó, falando de afiação, o Rafael disse que apanha para afiar a faca, né? Então assim, pessoal, tem aquele velho e mega power vídeo lá do Celso Cavallini afiando facas e tudo, né? Então ali é exatamente aquilo. Eu posso até falar aqui na live sobre afiação novamente, mas vai ser exatamente aquilo. Vou repetir e tudo mais, tá? Deixa eu ver aqui. Não entendi nada, tem umas perguntas aí que eu acabo não entendendo. Aqui ó, o Mário Radini, é isso? Lisco Radini, é isso? O Mário pergunta se, primeiro que ele já me chama de mestre, é a única forma que ele me deixa chateado. O que acontece? Ele pergunta se ele se inspirar numa minha adaga para fazer uma adaga no estilo dele, se estaria... Não, cara, pelo amor de Deus, seria ridículo dizer que a adaga é minha e devo ter me inspirado na adaga de alguém para fazer também, porque nós estamos falando de 250 mil anos de cutelaria, né? E não tem nada que vocês vão fazer ou que eu faça que a gente não vá copiar algo de alguém. Mas seria interessante, toda vez que você fizer alguma coisa, colocar o crédito da pessoa, né? Por exemplo, esse cabo, essa faca, é uma faca 100% inspirada na Sendero do Fisk, né? Pessoal, esse cabo aqui está sendo montado, tá? Ele não é dessa maneira. Isso aqui vai soltar aqui, tá? Esse cabo aqui, ele é um cabo de chifre, vai ser montado. Depois eu vou postar a foto dessa faca, tá? É assim, uma faca inspirada na faca do Jerry Fisk, na faca Sendero. Então, você pode copiar modelos de que seja interessante e, no mínimo, educado colocar a descrição ou colocar ali o crédito de quem você copiou, tá? O Rômulo já fez ela pergunta se eu faço espada. Rômulo, eu faço, cara, mas vai ficar tão caro, brother, que você não vai gostar muito, vai lembrar da minha mãe, vai lembrar dos meus antecedentes, dos antecessores. Não vai ser legal, cara. Então, não faço espadas comercialmente, não faço, tá? Então, assim, fazer eu faço, vai ficar caro, né? Mas, beleza. Eu uso cola epóxi, sim, eu uso cola epóxi para tudo, tá? O WG pergunta aqui da cola epóxi, tá? Pessoal, deixa eu fazer aqui uma outra situação. A gente vai ter uma live na semana que vem, tá? Vou mudar de assunto aqui agora. A gente vai ter uma live na semana que vem e essa live vai ser um dia antes do dia que vai ser aqui, que vai ao ar o episódio que eu fui um dos competidores do Forged and Fired lá, tá? Aonde podemos comprar suas facas? Cara, vai na minha bio, lá no Instagram, lá tem vários endereços dos meus revendedores, tá? Inclusive o telefone que você pode comprar direto na oficina por depósito bancário. Se você quiser comprar com revendedor em cartão de crédito e não sei o que lá, você compra com os revendedores. Na minha oficina, somente por depósito bancário. Eu não falo de preços aqui, o Fabiano perguntando, não falo de preço de faca, a intenção aqui não é vender faca para ninguém. Vocês podem ir lá na live, lá na bio, perdão, e lá vocês vão ter os revendedores, tá? Tem aqui no Instagram alguns dos meus revendedores que estão por aqui e tudo mais, tá? Tem o Facas Militar ECD,
que é super parceiro nosso, vende bastante das nossas facas também. Tá? Você pode comprar em 10 vezes no cartão, 12 vezes no cartão lá com ele, ou pode comprar direto com a gente. Mas voltando a falar da live, na semana que vem, pessoal, vai ser a live que vai ser um dia antes, vai anteceder o Forged and Fired que vai passar aqui nos Estados Unidos. Tá? E aí, o que acontece? Eu não sei se a gente vai fazer essa live na terça-feira ou se eu já faço na quarta-feira às 10 horas da noite, que vai ser o horário que começa o Forged and Fired aqui. E aí a gente assiste junto. Eu vou filmar a televisão, né? E a gente assiste junto o lançamento do Forged and Fired em inglês aqui, né? E aí nos comerciais a gente bate um papo e tudo mais, porque a live dura 1 hora e o programa dura em torno de 40 minutos, tá? E aí vai ser o episódio de qual eu fui um dos participantes. Tá? As pessoas ficam aí me perguntando: você se colocaria competindo com alguém? Não sei o que. Recebi várias dessas perguntas quando eu me tornei um dos juízes do América Latina. E eu não podia falar nada, era proibido falar, tá? Que era proibido falar que eu já tinha participado como competidor do Forged and Fired aqui nos Estados Unidos. Era proibido falar, agora eu posso falar porque eu tive autorização da History Channel. E aí, então, eu digo para vocês essa situação, né? Então, eu fui um competidor, então eu me coloquei em competição com o pessoal aqui e posso dizer a vocês que não é nada fácil, tá? Então, quem quiser, na quarta-feira, a gente pode começar uma live então às 10 horas da noite, que vai ser 8 horas da noite aqui, tá? Às 10 horas da noite de quarta-feira, não amanhã, dia 8 de abril, tá? E aí a gente vai assistir a live juntos, vai assistir ao programa do Forged and Fired juntos, tá? Voltando aqui, tem algumas perguntas aqui. Tem alguma forma de prevenir a ferrugem na faca com algum tipo de revenimento? Meu amigo, pelo amor de Deus, sapato é uma coisa e meia é outra, tá? O revenimento, ela não tem nada a ver com ferrugem ou não ferrugem. O revenimento, ele é totalmente responsável pelo alívio de tensões da têmpera. Não tem nada a ver com ferrugem, tá? Faca, enferrujar ou não enferrujar, vai a questão do polimento, tá? E depois da pátina que ela é criada no uso, tá? Deixa eu ver uma outra pergunta aqui, ó. Eu tenho que ler as perguntas antes eu lia direto, né? Mas por causa dos engraçadinhos, não sei o que, tudo. Então agora eu leio antes, vejo se não é nenhuma pegadinha, né? Do malandro. E aí eu respondo, tá? Não, tá perguntando aqui se o distal taper numa faca é arriscado. Não, essa aqui é uma faca, pode ser tranquilamente uma faca de caça, pode ser uma faca de estoque, tranquilamente, e é mega distal taper, dá uma olhada aí, ó. Não tem nada disso, tanto aqui quanto aqui em flat, tá? Então, não fizer tratamento térmico decente, tá? O WG cutelaria, não tem nenhum problema, tá? Quando será que passa aqui no History? Pessoal, eu estou sabendo, a informação que eu tive do History é que no Brasil, traduzido, dublado, ela vai passar em agosto, tá? No Brasil ela vai passar em agosto, tá? Então estou respondendo aqui, tem 2, 3, 4, 5 perguntas nesse tamanho aí, tá? Então na quarta-feira vai passar eu não posso dar nenhum spoiler, mas vai ser divertido ver as melecas, para não falar outra palavra, as melecas que eu fiz durante a competição. Para quem acha que é fácil, tá? Quem está no sofá aí acha que é fácil ir lá e competir, está redondamente enganado, tá? Não é nada disso. É bem complicado, você fica nervoso, você congela, você não sabe exatamente tudo que está... Você tem pouco tempo, você não tem como tomar decisões. As decisões que você toma são imediatas, tá? Então, assim, você não tem como voltar atrás. Você, será que eu vou fazer assim? Será que eu vou fazer assado? Tá?
Vamos lá. O Mar de Céu, um abraço para você aí. É bem legal, cara. Não é só a história do vírus, mas você sabe, ter noção de sobrevivência, ter noção do que está fazendo é bem bacana, né? Então, quarta-feira a galera tá dizendo que tá aqui. O Vilar é bruto, isso aí minha mãe já falava. É, vamos lá, qual é. Cara, qual é a reação dos jurados do Desafio Sob Fogo ao verem as suas criações em mãos? Eu não entendi sua pergunta. Eu, como jurado, eu fui jurado, eu não sei se está perguntando para mim, cara, e eu não sei te responder. Tá? Na realidade, eu não entendi sua pergunta, me perdoa. Então, quarta-feira, galera, ó. Então, pessoal, é isso aí. Na terça-feira nós vamos ter a nossa live normal, tá? A gente volta a falar sobre isso, mas na quarta-feira, a gente, então, 8 horas da noite aqui nos Estados Unidos, aqui no Arkansas, e 10 horas da noite aí no Brasil, eu vou transmitir, vou colocar a câmera virada para minha televisão, a gente assiste o Forged and Fired juntos, beleza? Pergunta, um aço que foi queimado volta a ser normalizado? O Marcelo, Artworks, é difícil, cara, eu não usaria. Tá? Se você queimou o aço, é difícil. Pode até ser, cara, mas ele ficou com pele de sapo, ficou assim, tudo eu acho já meio difícil, viu, cara? Vale a pena você fazer outro, tá? O aço 6150, 6160 é muito bacana, o Lux Mandaf, é isso? Linux, desculpa, Linux. Ele é bem bacana, cara, gosto bastante. Ele não é muito comum, é mais comum você achar o 5160, mas pode usar o 6150 também, tá? Eu não me lembro de cabeça agora, cara, é muito aço, faz tempo que eu não uso esse, principalmente o 6150, 6160. Na realidade, cara, eu era mais comum eu ver 6150, cara. 6160, se você achou, bom pra caramba, porque seria teoricamente 0,10 a mais de carbono, tá? Mas o 51 ele é só o cromo, o 61 eu não me lembro exatamente, tá? Mas é um aço ligado também, tá? Fala sobre como você faz a precificação das facas artesanal. Ô DK, cutelaria é muito difícil, isso é um assunto que dá uma live e meia, cara, ou mais, cara. E nem todo mundo vai saber te responder, tá? Se perguntar pro Jerry Fisk, ele também vai te dizer que é um dos assuntos mais difíceis. Depende muito de quem você é, cara, como cuteleiro, né? Onde você está no mercado, o que você quer atingir, aonde você quer atingir, tá? Mas comece por baixo, comece não colocando preços muito altos. Eu tenho visto que o Brasil está um pouco meio fora de proporção em muita coisa, tá? Colocando valores aí bem sei lá, na minha opinião, aí tem muito aluno meu e muita gente vendendo faca mais cara do que eu vendo, né? Então, sei lá, né? É difícil, cara. Mas começa por baixo, começa colocando um valor bastante moderado e vai fazendo, conforme você tem uma demanda muito grande de facas, aí você sobe um pouco, tá? Vamos lá. Ó, aqui o meu tablet estava indo super bem, agora ele resolveu começar a me dar umas atrapalhadas aí, tá? Eu não conheço o curso de cutelaria no Rio de Janeiro, cara. O Hud Alan pergunta, desculpa, eu não conheço. Deve ter, tá? Alguém aí, mas faz tempo que eu tô fora, eu não sei, tá? Aí o Leandro, ele pergunta que ele é praticante de parapente, pessoal. Parapente é aquele planador que parece um paraquedas, tá? E ele de repente deve cair nos lugares assim, meio que tem que sair correndo, meio que sair. Cara, olha, a questão é que hoje em dia esses facões, o pessoal que fabrica faca vai querer me matar. Esses facões que você compra aí, Tramontinas e tudo mais, a única diferença é que eles ficaram tão ruins porque eles não têm nem afiação, cara, tá?
mas você pode escolher um. Não compre esses importados que tem serra atrás, que são uma porcaria, eles são mega moles, tá? Prefira esses nacionais de aço carbono, que eles fazem aquele barulhinho, né? Que você compra em depósito de construção, cara. Só que você tem que pedir, vá numa cutelaria, pede para eles afiarem direito para você, tá? Ou você manda lá em Sorocaba, na nossa oficina lá, que a gente afia para você. Se você quiser comprar um dos nossos facões, se bem que eu nem estou produzindo facão hoje para civil, tá? Também seria legal você ter. Você pode ter uma lobo-guará, cara, ela vai funcionar como um facão também. Mas esses facões vão funcionar bem, tá? Desde que eles sejam bem afiados. Hoje, normalmente, eles vêm até sem fio nenhum, cara. Cara, o Rafael Diniz aqui pergunta: tem um modelo de espessura, tamanho, mais dinâmica de faca e topa tudo? Cara, a minha faca preferida, que é a minha faca que eu uso em caçadas, que eu uso em tudo, é a Lobo-Guará, cara. Tá? É a minha faca topa tudo, ela faz tudo. Aí você fala, mas eu acho ela muito grande. Então a gente faz ela em versão de 6 polegadas, que é a esquilo, tá? E tenho ela em versão de 8 polegadas, que é a... aqui eu só tenho uma que é customizada, que é a Quati, tá? 8 polegadas, e é uma faca faz tudo. Você consegue abrir lenha, consegue uma pequena trilha, você consegue usar essa faca, consegue cozinhar, consegue limpar um peixe. Você segura por aqui, ó, nesse sulco, tá? E você vai limpar peixe, consegue cozinhar, consegue tudo mais com uma faca de 8 polegadas. Então é um modelo, para mim, é um modelo faz tudo, né? É o modelo que eu gosto, tá? Esses modelos, esses 3 modelos são as que eu indico, tá? A bigorna, o F Ferrari 25 pergunta aqui o que eu acho da bigorna feita em aço 1020. Elas não são aço 1020, são essas que você vai comprar por aí, cara, essa Somar ou coisa parecida. Elas não são 1020, são ferro nodular, cara. Mas o que acontece? Eu forjei nessas bigornas durante muito tempo. Precisa saber o seguinte: o que você vai fazer? Você vai forjar todo santo dia você vai forjar? Ou vai forjar 2, 3 facas por mês? Vai forjar 4 facas por mês? Essa bigorna, ela vai funcionar para você durante anos. Caso funcione 2, 3 anos, você já fez facas o suficiente para você comprar uma bigorna mais cara, tá? E você estando no mercado, elas aparecem, as bigornas aparecem, tá? Armando Cavazana, meu amigo, meu grande e amado amigo, um forte abraço para você e família, tá? A gente fica ligado aí, assim que passar toda essa bagunça, eu indo ao Brasil, a gente tem que ir tomar um café, bater papo, contar mentira e dar risada, tá? Saudade de você, manda um beijo pra família toda aí, brother. Existe algum material sintético que emite marfim? Existe sim, o Hackfar 1. Existe um material, é uma micarta, tá? Aqui nos Estados Unidos, no Brasil, não deve ter, alguém pode importar isso, ou você pode comprar na Giant Supply. É um material branco, tá? Ele é uma resina fenólica ou uma resina... É uma resina fenólica. Ele é branco, ele imita marfim, tá? Inclusive ele fica até amarelo com o tempo também, tá? Knife and Nature. Já vi vídeos em que o cara faz uma. Muito bem. Eu vi um que ele faz 2, né? Uma. Não entendi, mas beleza. Vamos lá. O 6160, aqui, ó. A Juliana está dizendo que o 6160 acrescenta vanádio na liga. Pessoal, o vanádio, esses aços que tem V no final, S30V, isso que lá V, que são aços modernos, talvez não seja a questão daqui. O vanádio, ele é um aço, ele cria um carboneto, ele é uma adição, uma liga que ele entra no aço, tá? Ele cria um carboneto mega resistente, super duro a abrasão, tá? Então o que acontece com o vanádio? Ele é muito legal, mas vocês têm que tomar um pouco de cuidado, porque ele ele tem mais resistência a perder o fio quanto a ser afiado também. Então numa situação onde você vai se colocar, se estiver na sua oficina, estiver lixando faca, é lindo, maravilhoso ter faca com vanádio,
Tá? Agora, quando você está no campo, acampando, no meio do nada, que você não levou aquela pedra mega especial, chique, bonitona, felpuda, tá? Aquela pedra que até a tua mamãe ia ficar orgulhoso de você ter a pedra, e você só tem alguma coisinha mega bunda mole para você afiar no meio do mato, então o que acontece com o vanádio? Vai te dar problema. Tá? Então assim, particularmente, eu sou fã de materiais simples, de aços de liga simples, porque eles são fáceis de serem reafiados. Tá? Afia na janela do carro, afia no fundo da caneca, afia numa pedra de rio que você achar e assim por diante. Porque não tem coisa pior do que você ter uma faca e você não consegue reafiá-la. Tá? É uma coisa que tem um carro que ele só anda com urânio enriquecido. Ele anda 1000 km com urânio enriquecido. Só que acabou, a hora que acaba os 1000 km, você fala assim, beleza, onde que eu arrumo outro urânio enriquecido agora? Então é uma questão de conceito. Tá? E eu também, assim, olha, eu acho o seguinte, pessoal, outra coisa que na minha opinião, é a mesma coisa aqui do Hidden Tang e tudo mais, a gente tem que também prestar atenção. O que acontece? Uma faca de aço ruim, uma faca, prestem atenção no que eu vou falar, uma faca com aço ruim, mas com uma boa geometria de fio, vai cortar. Vai cortar alguma coisa, nem que seja uma vez, nem que seja uma única vez, ela vai cortar alguma coisa. Tá? Uma faca com boa geometria de fio. Agora, e um aço ruim. Agora, o melhor aço do mundo, com esse fio aqui, ó, como se isso aqui fosse o fio grosso pra caramba, assim, ó, não vai cortar nada. Tá? Então é uma questão de conceito. Vocês têm que imaginar o que vocês preferem. É óbvio que tudo na vida tem um balanço, tá? Um bom aço com uma boa geometria de fio. Não adianta só. Então assim, parem com esse negócio de que qual aço é o melhor aço do mundo? Depende, cara. Você vai fazer o quê? Entendeu? Você vai desbastar de que maneira? Então assim, se você não souber desbastar, não souber fazer uma boa geometria de fio, não adianta você ter o melhor aço do mundo. Tá? Vamos lá. Lobo-guará em aço damasco? Não. Tá? Ô, meu amigo Mariano Gugliota, está aqui. Um forte abraço para você. Olha aí, pessoal, Mariano aqui nos dando a presença do seu bigode sexy, lindo e maravilhoso. Aqui junto com a gente na live. Tá? Muito, muito bacana, um forte abraço. Foi muito legal, um dos juízes do desafio Sob Fogo é o grande gênio do mal, tá? O grande gênio do mal. O mestre só fala que o Armando falando bobagem aqui. Pessoal, vou dar uma subida aqui para poder chegar no final dos comentários e poder saber o que está acontecendo aqui, que eu estou mega atrasado no que estão falando lá atrás, tá? Ó, faltam 15 minutos aí para a gente terminar a live, então vou ler alguma coisa aqui, tá? Para fazer a solda é sempre necessário. Não sei de que solda você está falando, cara. Tá? A solda, você está falando do caldeamento? Você pode não usar, pode usar somente alguma coisa que expulse o oxigênio. Não sei se está falando do caldeamento, não sei se está falando de solda prata ou de solda elétrica. Não sei de qual solda você está dizendo. Tá? Vamos lá, aqui tem gente que ama o VG10 2690, bom para você, bom para arrebentar, tá? A galera falou umas coisas aqui que eu não sei, eu não estou acompanhando a mente de vocês, eu não sei o que tá acontecendo aí, tá? Então vamos lá. Bom, pessoal, é o seguinte, ácido, não. O Pablo Rochedo, eu não respondi pergunta do ácido nenhuma não, cara. Faz a pergunta de novo aí porque eu não respondi. Tá? Passou, deve estar lá em cima aí, tá? Eu não respondi. O Matheus, sou iniciante e gostaria de saber o que é essencial para começar na cutelaria. Ô Matheus, eu não consigo em uma live responder tudo isso para você, cara. Tem vários vídeos na internet,
lá no canal do Celso Cavallini, que lá a gente fala bastante, tá? A princípio, cara, você tem uma morsa, um jogo de limas e uma bancada, tá? E muita força de vontade. Você vai começar na cutelaria. Comece errando bastante, comece assistindo esses vídeos, que você tem acesso à internet hoje em dia, te dá muita ajuda, tá? Por conhecimento, qual seria o valor de rock ser de uma faca como a Explorer? E o que imagina ser razoável? Cara, se eu te falar 62, 72, 52, qual vai ser a diferença para você? Nenhuma, tá? Uma faca com 55 rock ou C, você não consegue furar com uma broca de aço rápido. Então, não faz diferença isso, tá? Mas, em média, as minhas facas militares, elas ficam entre 55 e 58, tá? Em média, mas não faz diferença você saber esse número, né? Não faz diferente essa situação, tá? O Romulo aí perguntando, dica para faca EDC. Cara, você pode pegar uma das nossas NEC, tem gente que carrega bastante a tocandira, tá? Depende do que você chama de EDC. Eu carrego todo dia a minha neck knife, tá? Que eu uso como pocket knife, ela fica no meu bolso, tá? É o que eu carrego como EDC. Você pode carregar uma tocandira, pode carregar, eu conheço gente que carrega todo dia uma carcará, tá? Então são essas aí, né? Aí aqui, ó, vamos ver aqui, o Pablo Rochedo pergunta o seguinte. Não é segredo de profissão. Ele pergunta qual que é o ácido para revelar o ácido damasco. Na realidade não é um ácido. A gente chama de ácido, mas não é o ácido, tá? É o percloreto de ferro. Você compra percloreto de ferro, o mesmo material, não é segredo, isso é em qualquer site, qualquer coisa do YouTube, canalzinho do YouTube, qualquer coisa que você perguntar aí, tá aí, tá? Não é ácido, é o percloreto de ferro, que seria um sal, até onde eu não entendo de química, mas é mais ou menos isso, e ele é misturado em água, tá? Ele serve para fazer placas de circuito impresso e a gente usa ele. Eu compro ele concentrado aqui nos Estados Unidos, não vou saber te dizer aí, mas ele vem concentrado e eu uso uma parte dele para 3 partes de água, tá? Você pode comprar ele em pó e você pode comprar ele também concentrado aí no Brasil, tá? Então, para revelar o damasco, é isso. Eu só acho curioso que você, se está iniciando na cutelaria, já está pensando em damasco, ou se é apenas uma curiosidade. Porque se estiver, a minha situação a minha dica para você dá um tempo, não precisa pensar em damasco agora, porque tem muita coisa, se você está iniciando, para você aprender, inclusive sobre geometria de fio e sobre execução de cutelaria antes do damasco. Tá? A galera vem muito com sede ao pote, ao damasco, e na realidade eu acho que é meio frustrante. Tá? O que me diz do 5160? Maravilhoso, um mega aço, tão bom quanto qualquer outro, se for bem feito. Tá? O Andrés Lima, essa é uma pergunta bastante complicada, tá? É uma das... Talvez seja a única coisa que eu não ensino a fazer, cara, que é o nosso serrilhado. É um serrilhado que eu demorei muito tempo para desenvolver, e tem aí um pessoal que trabalha para mim, são 5 famílias, né? E isso eu mantenho como, esse sim eu mantenho como segredo de profissão, porque isso depende da nossa... Eu posso ensinar a fazer damasco, ensinar uma série de outras coisas, faca custom, a gente ensina tudo. Mas o serrilhado, infelizmente, eu tento segurar aí para que a gente tenha pelo menos um diferencial da minha cutelaria em relação a tanta gente que vem copiando, né? Aquela hora o rapaz perguntou se podia copiar um dos meus modelos, falei, pode, desde que coloque ali o crédito e tudo mais, né? Agora é um assunto bastante delicado, mas a gente tem sido super copiado, a galera tem copiado de uma forma assim
bastante com a ideia de copiar e dizer, não, a minha, além de eu copiar, a minha é melhor que a dele, né? Então, assim, é maluco essa situação, tá? Mas, então é a única forma que a gente se protege aí um pouquinho, tá bom? Peço desculpas, mas essa situação é bastante complicada, tá? Aqui, ó, o Guia Guiar, ele diz... Pois é, assim, ele coloca aqui, ó, que ele viu algumas cutelarias colocando o inox com aço cirúrgico como se fosse um aço superior ao inox padrão. Não existe inox padrão ou não padrão, cara. Assim, o aço cirúrgico é o aço 420, que é um aço fraco. É um aço que sim, você consegue uma certa dureza. Aí tem algumas facas em 420 que eu produzi aqui e são bem bacaninhas, cara. Mas assim, não tem nada de maravilhoso nele. Tá? E é chamado de inox cirúrgico. E por que cobrar mais caro do que o... Assim, é porque a fazer faca de inox, o sistema de tratamento térmico dela e tudo mais, é mais caro que o carbono. Então talvez seja por isso, cara. Mas assim, ele não vai cobrar mais caro uma faca de aço inox cirúrgico e outra faca de aço inox 420, que é o mesmo aço. Tá? Então, se estão falando isso, estão querendo ganhar no gogó. Tá? Pessoal, então assim, ó, tá faltando menos de 5 minutos agora para a gente terminar. A Lobo Guará é faca ou facão? É uma faca, tá? Parará, tarará, obrigado. Eu não consigo pegar todos os comentários que vocês fazem aqui, tá? O facto mearia cutelaria. Mearia cutelaria. FC tomearia, deve ser isso. Ele pergunta como é que ele faz um inlay sem equipamentos sofisticados. Cara, fazer um inlay não existe equipamento nenhum sofisticado, cara. É uma serrinha de arco de serra, o pessoal chama de cegueta. Aquela serrinha lá você afia, aí você vem fazendo um inlay aqui no cabo, tá? Vai criando a madeira, compra prata, o inlay que você está me falando deve ser isso. Compra prata e vai colocando no sulco que você fez com a serrinha, tá? E você vai fazendo as curvas e vai colocando isso no cabo. Normalmente eles fazem isso em madeira maple, tá? Então esse tipo de inlay não tem absolutamente nenhum equipamento sofisticado, tá? Vamos lá. Rapaz, o Linux aqui tá gastando todo o espanhol aqui, não é comigo, brother. Ricardo, manda um salve para... Esse negócio de mandar um salve aqui eu já fico já quero correr, né? Mas São Borja aí no Rio Grande do Sul, um forte abraço. Vamos lá. Pessoal, então é o seguinte, estamos chegando nos momentos finais. E então, assim, só para a gente rever algumas coisas. Na terça-feira que vem, daqui uma semana, vai ser um dia anterior à quarta-feira, dia 8, então vai ser a terça-feira 7, que a gente vai ter a live que vai anteceder ao Forged in Fire aqui nos Estados Unidos. Como esse Forged in Fire não será passado no Brasil, eu vou fazer uma live na quarta-feira, às 10 horas da noite no Brasil, 8 horas da noite aqui no Central Time, e aí eu vou assistir junto com vocês as trapalhadas e as nhanhanhas que eu fiz no programa Forged in Fire aqui dos Estados Unidos como participante, porque o que a galera está confundindo, meu Deus do céu, tá? Então são duas coisas distintas. Aqui nos Estados Unidos, no Forged in Fire, eu fui um participante que vai ao ar dia 8 de abril, tá? E no Desafio Sob Fogo América Latina eu fui um juiz, eu não competi no Desafio Sob Fogo América Latina, eu fui um juiz, tá? A gente está recebendo aí várias e várias mensagens, mas e aí, eu não entendi nada, você vai competir, você já vai ao ar e quando começa a temporada? Não, pelo amor de Deus, pessoal, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Então, assim, eu fui um competidor no Forged in Fire aqui nos Estados Unidos, tá? E eu
fui um juiz no Desafio Sobre Fogo América Latina. Então nós teremos a live na terça-feira normal, tá? Normal, igualzinha, igual essa daqui, tá? Falando um monte de bobagem aqui, vocês com uma paciência incrível me ouvindo. E na quarta-feira a gente vai ter uma live direta assistindo o Forging Fire juntos, né? Então vai ser a quarta-feira às 10 da noite, tá? Mas eu volto a falar isso na terça-feira que vem, tá? Cara, eu não sei, a galera tá confundindo aqui tratamento térmico com ferrugem. Eu não consegui entender isso daqui, cara. Antes de qualquer coisa, aqui, ó, Nakahara Arquitetura. Um abraço aí, pessoal, para os arquitetos da Nakahara Arquitetura. Aqui, ó, o Sanulfo. É isso? Mas a galera coloca uns nomes que fica complicado pra gente aqui, né? Põe Pedro, José, João, Ricardo, Nossego, coisa assim, é fácil de ler, tá? Minhas têmporas estão enferrujando, mesmo chegando na cor certa, sem magnetismo. O que eu faço? O que tem a ver a têmpera com a ferrugem, amigo? Eu gostaria de saber, eu não consigo entender isso. Você vai fazer sua faca vai ficar temperadinha, bonitinha, show de bola, tá? Chegou no magnetismo lá, você dá o não magnética, você dá o quench lá, tudo bem, temperou no óleo, pode ser óleo hidráulico, alguém aqui perguntou alguma coisa sobre óleo, não consegui responder, tá? Óleo hidráulico, pode ser óleo diesel, pode ser, não tem problema. E tudo bem, você faz o revenimento, vai lá, faz o alívio de tensão dessa têmpera, faz depois o lixamento, vai fazer sua faca polidinha, bonitinha. Se você não cuidar, ela vai enferrujar. Eu não consegui entender qual é a lógica de uma com a outra, tá? Mas é isso daí, senhoras e senhores, um abraço a todos. Vamos nos falando para a próxima semana, tá? Fiquem com Deus, cuidadinho aí com todos, cuidadinho aí para não ficarem dodóis, tá? Porque o bagulho não é fácil não, tá? Fiquemos todos aí com Deus. Forte abraço, obrigado pela paciência, obrigado pela audiência e nos falamos na próxima terça-feira. Um abraço a todos, fiquem com Deus, valeu!